E aí, minhas irmãs, minhas divas, tudo na paz? Eu sou a Gabi. E se vocês estão ouvindo esse podcast nas plataformas, ou vendo ele no YouTube, isso significa que deu tudo certo e que eu posso falar, deixou de ser só uma ideia da minha cabecinha e finalmente viu a luz do dia. E, gente, meio que eu criei esse podcast justamente porque no dia a dia, sabe? Às vezes eu só quero falar sobre os BLs que eu tô vendo. E eu sou alguém faladeira. Quem me conhece sabe. Tanto que um dia desse eu levei um fecho da minha professora de planejamento, que eu tava falando ontem mesmo na aula, que ela entrou muito na minha mente, porque foi a partir dela que me deu essa ideia de fazer um podcast pra falar, falar e falar, porque eu amo falar, sempre falei muito. E meio que é esse o objetivo daqui, né, gente? É uma coisa bem simples, falar o que eu achei, as minhas percepções, as minhas decepções com os BLs também. E é aquela coisa, nem todos os meus amigos consomem esse tipo de conteúdo ou têm interesse. Então eu fiquei tipo assim, gente, por que não criar um podcast pra falar com as pessoas que gostam do assunto, no lugar de ficar só conversando sozinha que nem uma doida pela casa? Mas agora, depois, assim, de falar horrores sobre a minha vida, eu vou parar de falar de mim, eu vou falar sobre o que interessa, né? Que chamou a atenção de vocês aqui e que é a grande estrela desse primeiro episódio. Porque hoje eu vou falar de My Romance Scammer. My Romance Scammer é um BL da GMM TV que foi lançado agora em fevereiro de 2026, gente, tá assim bem recente. E que traz dois chips principais, o On e o Pum e o Junior Mark. E, gente, eu confesso que, tipo assim, como alguém que vive com um pezinho atrás com tudo que a GMM produz, eu preciso dizer que depois de anos, eles finalmente acertaram, eles finalmente fizeram uma coisa boa. Porque, gente, eu amei esse BL. Eu realmente amei. Gente, só pra pontuar, caso não tenha ficado claro, né? Obviamente, iremos ter spoilers. Então, se você ainda não viu My Romance Scammer, vai lá, saboreia esse primor, que tá uma delícia, está maravilhoso. E depois volta pra ouvir o que eu tenho pra falar e a gente conversar um pouquinho, bater um papo, né? Mas tem que voltar, porque eu estou precisando desse engajamento, estou precisando desse mimo, nesse início, nesse começo, né? Então, não se esqueçam de mim, senão eu vou aí puxar o pé de vocês. E do jeito que eu sou perturbada, é capaz de eu ir mesmo. My Romance Scammer é um BL de romance com uma pitadinha de comédia ali do diretor Pneu, que ele já dirigiu Forever You, Perfect Ten Lines, que aliás tá na minha lista. Eu só ainda não vi, gente, porque parece que tem 24 episódios e, haja paciência, sabe? Eu não sei como a minha série favorita da vida é Glee, que tem 6 temporadas com 20 e poucos episódios, porque eu realmente não tenho paciência pra essas coisas. Mas enfim, tá na minha listinha. Ele também dirigiu Head to Head, We Are e várias outras coisas. A lista do homem é extensa. O homem, ele fez história no mundinho BL. Como protagonistas, eu já adianto, né, que boa parte ali da minha vontade de ver esse BL quando foi anunciado foi justamente pra ver eles dois em cena. Porque eu já deixei bem claro que, tipo assim, o hobby da minha vida é ver homem bonito. Porque ver homem bonito já é bom. Mas ver homem bonito se pegando numa pegação deliciosa é melhor ainda, gente. É um primor, é o meu hobby. Eu amo, eu fico louca, maluca. E meio que são eles, né, os meus queridinhos, o On e o Pum. Mas também temos outros dois gostosos na série, que eu não conhecia, é a minha primeira obra vendo eles, que é o Júnior e o Mark. E tipo assim, gente, quando a GMM anunciou que o menino que ia contracenar com o On saiu e que quem ia substituir ele seria o Pum, eu surtei, sabe? Eu surtei porque eu não sei o que é que tem nesse menino, mas a carinha dele me deixa feliz. Essa carinha de, coitadinho da Silva, sabe? Cachorrinho que foi abandonado na mudança. Ele me deixa um pouco coisada, me dá uma acalento na alma. Essa carinha dele de mil passivas, eu amo. Eu amo esse menino. E a premissa da história é bem simples, se você for olhar a sinopse. A gente tem o pai, que é o personagem do Mark, e tem o North, que é o personagem do Pum. E eles dois são herdeiros de um magnata bilionário lá da Tailândia, e que eles acabam sendo vítimas de dois golpistas, que é o Yu, personagem do On, esse gostoso, e do Tim, que é o meu mais novo amor, meu mais novo xodó. E eles meio que traçam ali planos para se casarem com os outros dois e, né, comer um pouquinho de suas fortunas, que ninguém é besta. E, gente, no início, eu lembro que quando eu tava vendo o primeiro capítulo, eu não tava dando nada para essa série. Porque quem me conhece sabe que eu não sou muito chegada à comédia, sabe? Meu negócio são aquelas séries mais dramáticas, com a carga emocional babada, aquela coisa pesada mesmo, né? Não é à toa que eu amo os BL japoneses. Pra mim, eles entregam, assim, exatamente o que eu amo ver, que é viadinho sofrendo, viadinho chorando e afins.
Mas com My Romance Scammer foi completamente diferente, porque, gente, é uma comédia muito boa. Sabe aquela comédia tipo Chaves, que, tipo, você pode até não gostar, mas se você parar pra ver, você vai soltar uma risadinha. Então, essa série é esse tipo de série. E a gente vê esse lado mais comediante da série, principalmente no arco do North e do Yu, que meio que já começa de uma forma completamente aleatória, completamente sem sentido, sabe? Você tem que abraçar o camp, você não pode tentar ser racional com essa série, porque a gente começa o episódio sendo apresentado a um North triste porque ele tinha sofrido um término e que pra esquecer isso ele simplesmente decidiu ir pra uma trilha. Ele até chamou um amigo, mas o amigo não pôde, tava viajando, então ele decidiu ir sozinho. E, gente, eu não vou julgar muito o meu divo porque eu me identifico com ele, sabe? Eu sou essa pessoa de momentos, eu sou essa pessoa emocionada. Eu sinto que eu tenho isso no meu DNA. Porque eu olho pra um querido, pra um divo bonito, e eu já imagino todo o nosso futuro. E essa pessoa nem me conhece, nunca nem me viu, sabe? Mas eu vi ela. É o que importa pra eu poder fazer toda essa fanfic. E com o North foi bem assim. Porque, tipo, o querido, ele tava lá na trilha dele, né? Passando por uma ponte. E ele foi, se desequilibrou. E nisso apareceu o Yu. Esse gostoso, esse tesão, esse lindo, esse maravilhoso. Eu sempre vou reforçar o quanto eu acho esse homem gostoso. E meio que, tipo assim, ele foi amor à primeira vez. Esse menino se apaixonou, mas não teve jeito. Ele acabou caindo na água, se molhou todinho, e o molhou também. E foi nesse meio tempo que eles descobriram que estavam perdidos na mata. Já estava anoitecendo, celular não tinha sinal, e meio que eles foram obrigados, né, a passar a noite ali. E aí você percebe que o North é tão emocionado, e eu me identifico tanto com ele, porque nas primeiras horas que eles estavam juntos, os dois já estavam falando sobre futuro, sobre almas gêmeas. E é meio que isso, né? Eles ficam conversando e pela manhã eles conseguem encontrar o caminho de volta pra casa e foram seguir suas vidas. Mas, antes de ir embora, o Yu, ele dá um anel de plástico de presente pro North, porque ele simpatizou com o Divo. E, gente, esse anel, ele virou uma chavinha na mente do North. A gente consegue ver o exato momento que essa chavinha é virada, porque o menino, do nada, aparece lá no restaurante que o Yu trabalha e pediu ele em casamento e já entregou um cheque de dinheiro como um dote. E, tipo assim, gente, não era um casamento pra daqui a um mês, 2 meses, que já é pouco. Era um casamento pra ali, pra agora, sabe? Tanto que as testemunhas dos divos foram 2 pessoas aleatórias que estavam na rua. E só depois de já estar casado, que o Yu chegou em casa, ele descobriu o sobrenome completo do North e percebeu que tinha casado com um herdeiro, com um homem podre de rico. E era exatamente o que ele estava procurando, né? A gente consegue ver uma cena dele conversando com o ChatGPT de como arrumar um namorado rico e meio que ele conseguiu sem fazer nenhum esforço, né? E aí começa todo o caos da série, porque o North vai contar pro pai que, tipo, você me viu saindo solteiro? Pois agora eu voltei casado. Tá aqui, ó, a certidão de casamento. E agora, depois de introduzir o arco deles dois, eu preciso falar do pai do Tim, que eles meio que se conheceram quase da mesma forma, sabe? Eles se conheceram lá no shopping, onde o pai, ele possivelmente vai ser o dono daquilo tudo. E eles começam a conversar e tal, e eles se aproximam. E depois de um tempo, eles engatam um namoro. Tanto que na história ali, no próprio primeiro episódio, se eu não tô enganada, a gente vê que passou alguns meses e o Tim já tava até morando na casa do pai. Ele já tinha conhecido toda a família do pai, afim, estava uma coisa bem relacionamento sério mesmo. E depois de um ano, olha só, um ano, o golpe, ele foi bem planejado. O Tim pediu o pai em casamento com o anel da mãe dele. E claro que, como um bom golpista, ele tinha o seu plano pra todo aquele babado. A gente é apresentado a um quadro que ele fez assim, super visual, com todo o planejamento do golpe. Mas a gente percebe também que tinha 2 post-its em destaque. Um que era não achar o pai fofo e o outro era não se apaixonar pelo alvo a todo custo. Que a gente sabe que não é o que vai acontecer aqui, porque se não acontecesse, não ia ter série. Mas agora que eu já introduzi os personagens, como eles se conheceram, bora pra minha review, né, meus amores? A primeira coisa que eu achei interessante vendo essa série, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas ano passado, em 2025, a Tailândia, ela legalizou o casamento homoafetivo. Se eu não me engano, foi o primeiro país do Sudeste Asiático a legalizar o casamento homoafetivo. E meio que o roteiro se aproveita disso, sabe? Porque agora que o casamento gay ele é reconhecido, ele é válido no país, isso quer dizer que um casamento gay falso também
pode ser uma premissa de golpe, entende? Por isso que pra mim essa série funcionou. Por mais que a gente esteja vendo uma série, uma ficção, a premissa trazida ali não é algo que seria impossível de ver no mundo real, sabe? Fora que eu acho que tudo casou. O diretor, o roteiro, a obra toda soube balancear muito bem os dois casais principais da série, porque quando você vai assistindo os episódios e que acontece ali algumas coisas, o North já descobriu uns negocinhos sobre o Yu que ele não gostou, que faz o relacionamento ficar ali numa fase de desconfiança, o pai e o Tim ainda tá naquele conto de fadas de ser um casal perfeito, meio que na fase de lua de mel do casal, sabe? E aí quando o North e o Yu começam a se reconciliar, se aproximar mais uma vez, é a vez dos outros dois passar por todo o caos, por todo o babado, né? Então meio que, pra mim, isso criou um ritmo legal pra série, que nunca deixou ela ficar com aquela sensação de estagnada, de você ficar tipo, meu Deus, parece que eu estou assistindo o mesmo episódio há semanas. Dá pra perceber que eles pensaram muito bem e sempre souberam manter esse balanço entre os dois casais. Fora que não é porque são os meus favoritos, não, gente, eu prometo. Mas eu sinto que o North e o Yu são a alma da série todinha. O On e o Pum, eles têm uma química babada, uma química que eu nem imaginava que o On pudesse ter, porque a minha primeira experiência com ele foi com Until We Meet Again, que eu nunca terminei e eu achei, assim, ele uma porta. A atuação só era por parte do Fluke, ele não entregava nada. E, além disso, eu sinto também que o arco do Yu, ele teve mais camadas, sabe? A gente vê a história dele com a família, com a infância e afins. E dá pra perceber que a história dele teve muito mais cuidado do que o do Tim, que é o outro golpista. Porque tem a cena, né, que o Yu, ele entrega o boneco de pelúcia de volta pro North e ele conta o que aconteceu no dia que a mãe biológica dele roubou tudo dele. Porque sim, ser golpista está na alma da família. E ele diz que dormir e acordar ao lado do North foi a única vez que ele se sentiu seguro na vida. E, gente, pra mim isso foi a coisa, assim, mais linda. E ainda tem todo esse simbolismo em cima do bonequinho dele, sabe? Porque a gente também vê que a mãe biológica dele deu esse presente, deu esse bonequinho, uma cópia falsificada, porque ela não tinha condições de comprar um verdadeiro. E enquanto o North, quando soube dessa história, deu um verdadeiro, um original de presente pra ele, pra agradar o marido. Então, tem todas essas questões, essas camadas muito bem trabalhadas. E também eu acho que eles dois têm meio que aquela função de ser um casal muito 880, sabe? Pra ser realmente o alívio cômico da série. Enquanto o pai e o Tim é uma coisa mais séria, é uma coisa mais madura e que faz todo sentido olhando pras personalidades deles. E pra mim, uma das cenas mais marcantes, né, entre os 12 episódios, foi justamente o casamento deles dois, porque a série, ela meio que nos carrega até esse momento. Não é à toa que ela só acontece, se eu não me engano, lá pro episódio 7 ou 8. E você sabe que alguma coisa vai dar de errado. Porque nesse meio tempo a gente sabe que o Tim, ele tinha algumas sugar mommies que sustentavam ele, né? E antes do casamento ele decide terminar com todas elas. E elas descobrem que não eram únicas. Tinha várias únicas, entende? E elas planejam ir lá acabar com o casamento. A gente sabe que acabar tudo numa boa era impossível de acontecer. E tipo assim, gente, a cena foi muito boa, muito bem construída, porque eu ri horrores de todo o caos que as cornas estavam fazendo lá no casamento. Mas quando a câmera ia pro pai e assim, focava no rosto dele, eu parava de fazer o quadradinho de 8 e botava a mão na consciência. Eu tinha simpatia pelo Divo, sabe? E tipo, dava pra ver que ele tava colapsando em silêncio. Era o mundo caindo ao redor dele. E ele lá, pleníssimo. E depois do casamento, né, ser destruído, todo mundo já ter ido embora, o pai ter tido esse banho de água fria, eu sinto que é aí que tem uma virada de chave no personagem do Mark. Porque nesse meio tempo, eu falo muito nesse meio tempo, né? Porque o Tim, ele levou uma garrafada na cabeça e ele desmaiou, ele foi parar no hospital. E quando ele acorda e a mente faz assim o download de tudo que aconteceu, ele saiu, ele arrancou o soro e foi embora encontrar o pai. E é nesse momento em que, tipo assim, pra mim é uma das frases mais dolorosas de toda a série, e faz todo sentido, né, ser nesse momento, que é quando o pai fala: eu não sirvo pra você mais, eu não sirvo pra você agora. Se eu não me engano, ele fala exatamente isso. E tipo, eu achei pesadíssimo. Eu achei, deprimente, triste, tudo de ruim, porque dava pra perceber desde o início da série que o pai, ele realmente estava entregue a esse relacionamento. Ele tinha como esse porto seguro dele, esse ambiente calmo, em meio a todo o caos que era ser o principal herdeiro da família, de ter algumas coisas a cumprir, de ter obrigações, isso e aquilo. Então, por isso que pra mim essa foi, assim, a cena mais marcante, por ter uma carga emocional enorme.
Mas sim, nem tudo é flores. E mesmo amando esse BL, mesmo passando aqui o quê? Sei lá, 20 minutos, o Arquivo Bruto está falando coisas boas sobre ele. Teve algumas coisinhas no roteiro que me incomodou. Primeiro foi o backstory do Tim, ou a falta dele, né? Porque, gente, a história do Tim raso como um pires. Porque a série nos traz, né, ali em um determinado momento que os pais do Tim investiram, conseguiram comprar uma casa bem bonita, mas acabaram fugindo pra China sem avisar, porque eles estavam com muitas dívidas. E nisso, você percebe que a base da história é boa, porque tem esse negócio do abandono parental, tem a dívida, tem a casa como objeto de apego. Mas o problema mesmo é que a série só faz contar em vez de mostrar, entende? A gente não vê uma memória de infância na casa, a gente não vê nenhuma tensão. Gente, se vocês ouviram o barulho, foi o meu gato que passou aqui correndo, louco. Você não vê nenhuma cena do Tim sozinho na casa antes de todo o caos acontecer, sabe? E eles todos irem morar juntos. Obviamente, a gente tem a cena ali do quadro, mas nada além daquilo, sabe? Não é aprofundado. Diferente do arco do Yu, como eu falei anteriormente. E, tipo, lá no último episódio, no episódio 12, os pais do Tim, eles apareceram e era nesse momento que a série poderia tentar aprofundar mais um pouco essa relação. E não, a resolução foi tudo muito rápida, tudo muito simples. Eles, tipo, ficaram chocados, obviamente, com o que o Tim contou pra eles. Eles vão sair da sala, o Tim vai atrás, começa a chorar, pede perdão e eles perdoam. Simples, sabe? Parece uma história de Vale Tudo, da Manuela Dias, que começava uma narrativa nova no início do capítulo e com 40 minutos já tudo se resolvia. É como eu disse lá no início, parece que todos eles tinham camadas a serem mostradas, menos o Tim. Outra coisa que eu odiei, mas eu odiei mesmo, foi o Kueya. Eu vou chamar ele assim. Porque, gente, que personagem inútil. Porque eu já odeio isso de, tipo, colocar uma terceira pessoa, um ex, pra ser o caos entre o casal, entende? Eu acho preguiçoso, eu acho batido, sabe? Pra mim, um bom exemplo disso é a novela Três Graças, que acabou agora, porque você vê os conflitos entre o Paulinho e a Gerluce, você vê que os conflitos entre eles nunca envolviam uma terceira pessoa, nunca envolvia a ex-esposa do Paulinho, nunca envolvia o Jorginho ou uma outra pessoa. Eram conflitos da vida. Mas se eu preciso tirar uma coisa boa disso, seria o fato desse terceiro personagem aqui não ser uma mulher. Porque é quase como um padrão nos BLs, gente. De tipo, o cão, o demônio que sempre vem atormentar o casal quando tá tudo bem, ser um ex-namorado, uma ex-mulher, sabe? Eu não gosto disso. Eu sou das mulheres, eu sou das garotas, eu sempre vou defender as minhas. Então, por isso que eu acho que meio que eles acertaram de botar um terceiro personagem um homem. Porque se é pra não prestar, que seja um homem. E meio que essa é a única função do Kueya, sabe, gente? Ele só existe pra criar ciúmes pro Tim e em algum momento gerar um momento ali de decisão pro pai que você vendo toda a narrativa, não era necessário um terceiro personagem para isso. Facilmente tinha como fazer esses momentos de decisão pro pai acontecer sem o Kueya estar envolvido. Mas, obviamente, olhando num panorama geral, eu acho sim que o Pneu fez um bom trabalho de direção. A gente, quando vai parar ali para ver, principalmente o primeiro episódio, a gente vê um paralelo visual entre os dois encontros, entre os dois casais. Porque eles dois se conhecem caindo na água. O Tim e o pai caindo na água do lago, do shopping, e o North e o Yu caindo da ponte de corda, sabe? E foi aí que eu fiquei tipo, nossa, são dois casais tão água e vinho, mas que ainda assim têm dinâmicas parecidas, sabe? Eu gostei desse babado, eu achei muito criativo. Além disso, eu achei a fotografia belíssima. Os espaços de gravação foram bem escolhidos também. E também, principalmente, os figurinos. Gente, os figurinos do pai é belíssimo. Toda vez que eu vi aquele homem alto, gostoso, com cabelo arrumado, um rostinho sem nenhum poro, sem nenhuma espinha. Ai, gente, me dava assim um negócio, me subia um formigamento que eu queria ser o Tim. Eu sentia que eu precisava ser o Tim pra tirar uma casquinha daquele boy. E, obviamente, depois de todo esse caos, de todo esse drama, a gente ia ter um novo casamento, mas dessa vez um casamento real, né? No último episódio, a gente tem um casamento duplo. Sim, uma coisa bem viléu e louquinhas, de Três Graças. E sim, eu vou continuar falando da minha novela, porque eu ainda estou de luto. Eu estou assistindo Quem Ama Cuida, mas eu ainda tô pensando na minha novela, ainda estou pensando na minha Gerluce atrasada, no meu Paulinho policial, tá? Mas, enfim, eu achei o casamento todinho muito lindo. Eu não mudaria nada, foi tudo perfeito, amarradinho. E principalmente a cena dos vídeos que cada personagem gravava, assim, pro futuro, pra eles do futuro, me passou uma vibe de fim, sabe? Que realmente, depois de 3 meses acompanhando a série, ela tava chegando ao fim.
E agora, indo pro meu veredito final, é que My Romance Scammer é uma série que tem uma premissa básica, sabe? Mas faz tudo de uma forma tão brilhante e os personagens são tão carismáticos, tão bem feitos, que faz parecer que a série tem um roteiro, assim, super bem trabalhado. Se você quer ver um BL pelo charme do casal, pela beleza deles, porque assim como eu, você ama ver homens bonitos se pegando, My Romance Scammer é a escolha ideal. Mas se você busca, assim, uma coisa que trate essa questão das consequências emocionais de ser enganado, uma coisa mais, de uma forma mais profunda e afim, essa não vai ser a melhor série, sabe? Não é muito o foco daqui. Nós temos, mas não com a intensidade devida, sabe? E por hoje é isso, minhas irmãs. Vocês gostaram desse primeiro episódio? Acharam que eu fui bem? Logo, logo eu vou trazer mais resenhas, mais opiniões minhas. Prometo que eu não vou sumir dessa vez, não vou lançar o primeiro episódio e sumir por mais um ano. E é isso. Um beijo pra quem fica, porque eu já tô indo.